Querido Deus, Pai Santo, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer, Senhor, agradecer pelas bênçãos recebidas de Tuas santas mãos. Também, meu Senhor, queremos suplicar pela Tua igreja, abençoe e guarda os nossos irmãos, guarda os Teus filhos na cidade, no interior, manifesta o Teu poder, Senhor, na vida da igreja, as criancinhas, a juventude, cada família. Opera, meu Senhor, na vida dos teus servos idosos, enfermos, necessitados. Pai querido, Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos, Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Bendito seja para sempre o nosso Deus, louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É maravilhoso, é bom para a gente, é uma bênção, uma experiência nova a cada dia, buscando o conhecimento e o crescimento espiritual. Fomos chamados pelo Senhor para fazer o seu trabalho, fazer a sua obra, ajudar as pessoas, fazer alguma coisa. Você tem oportunidade, aproveite. As oportunidades, elas nem sempre voltam. E existem coisas que você não pode corrigir depois. Então, tem oportunidade? Faça o melhor. Eu não sei, meus queridos irmãos, quem me conhece sabe a minha situação social e tudo mais, mas eu não sei em que eu poderia ter feito mais. Eu não sei. Pela minha situação socioeconômica, eu não sei o que eu poderia ter feito mais. Eu tenho 56 anos de fé, 52 de ministério. 52 de ministério. Não ministério humano, masculino, dos homens, ou patrocinado com o patrono. Esse aqui me protegeu e aquele me paparicou. Não é assim. Foi trabalhando, fazendo o que desse para fazer, o que viesse às mãos para fazer. E fiz. E fiz. E o que eu fiz e ninguém desfaz. Meu trabalho foi sempre instruindo, sempre ensinando. Aprendi para ensinar. Aprendi para ensinar, aprendi para viver, aprendi para ensinar, aprendi para ajudar. Então, meus irmãos, maravilhoso. E é bom ser ajudado, é bom conhecer, e nós vamos ser ajudados aqui com o texto da Palavra de Deus no capítulo 6 do livro de Esdras. O capítulo 6, os versículos 13 e 14, depois 19 a 22. Aqui é falando sobre a ação poderosa da mão de Deus. Tatenai, o governador da além do rio, e Setabozai, ou Setarbozenai, e seus companheiros, assim fizeram apressadamente, conforme ao que decretara o rei Dário. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Versículo 19. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e levitas haviam se purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos.
Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartavam da imundície das gentes da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Meus queridos irmãos, nós temos o testemunho das Escrituras a respeito do poder de Deus, um poder movedor, um poder que move e move as montanhas, move os corações, move as situações, move os montes de dificuldades. O poder de Deus, o poder que faz acontecer. Havia acontecido o que Deus, através dos profetas, havia anunciado. A infidelidade de gerações tinha redundado no prejuízo total, a perda da monarquia, a destruição das estruturas, incluindo o majestoso templo construído por Salomão. Foi um desastre terrível anunciado com muita antecedência. Nem sempre nós somos dados a ouvir repreensão. E eles resistiram às repreensões de Deus até o final. O rei Zedequias ainda teve algumas audiências particulares com Jeremias. Jeremias questionou por que ele não cedia, não fazia a vontade de Deus, e ele disse: os conselheiros não deixam. E os conselheiros, todos arrogantes, todos interessados nos resultados, na coisa presente, resultado é que caíram todos os conselheiros, a maior parte morreu, o rei foi humilhado, foi desgraçadamente vencido e foi um terror. Ninguém pode impedir a obra de Deus, nem tampouco os juízos de Deus. Ninguém pode impedir. A obra de Deus, alguém pode atrapalhar. A obra de Deus, muitos podem atrapalhar. O sujeito foi chamado por Deus, mas se arrogou, se sentiu o máximo, se sentiu tal, tampa, aí ele mesmo atrapalha. O sujeito foi colocado na obra de Deus, mas não deu lugar ao Espírito de Deus, ficou fazendo a sua vontade ou fazendo de conta, termina perdendo. Então, existe sim muitos prejuízos para a obra de Deus. Atraso aqui, perturbação ali, é cruel. A gente sabe que existe, mas Deus tira o empecilho, Deus tira a dificuldade, Deus tira o indivíduo, a pessoa, Deus tira a família, Deus tira o rei, a monarquia, Deus muda as coisas e faz a sua vontade. Nós aprendemos a respeito disto na palavra mesmo. Depois de todo o desastre, depois de 70 anos no cativeiro, Israel voltou milagrosamente, a única nação que teve um reino destruído e voltou a florescer, não como reino, mas como povo. Como povo, floresceu da época da Babilônia, de 606, quando eles fizeram a primeira incursão contra o reino de Judá, até a destruição total em 586, até o retorno em 520, o retorno deles.
para construir o templo. Houve 1001 sofrimento, 1001 experiência amarga, negativa, triste. Mas neste texto que nós lemos, está sendo consumado a construção do templo, está sendo consagrada a construção do templo, e para que isto acontecesse, Deus moveu. Deus moveu Círio, Deus moveu Dário, Deus moveu Artaxerxes, e a obra foi concluída. Os judeus, 70 anos depois do cativeiro, estão de volta à sua terra. E muitos que nunca tinham participado de uma festa dos pães asmos estavam cheios de alegria, porque Deus ordenou e foi feito. Deus abençoou através daqueles soberanos. E Deus deu como apoiadores aos filhos de Israel. Os anciãos, Deus deu a ajuda, Deus mandou como um auxiliar verdadeiro o profeta Ageu e o profeta Zacarias. 2 homens cheios da graça de Deus, habilidosos, competentes, corajosos e preparados para trabalhar em tempos de provação. E foi feito tudo como Deus ordenou. O versículo 19 diz que os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Não muda, não mudou. Deus não muda, suas coisas não mudam. Deus é imutável, a imutabilidade de Deus é um fato. Está nas Escrituras. Hoje, qualquer sujo, qualquer nojento, qualquer imundo quer mudar a verdade de Deus, quer mudar a igreja, quer mudar o evangelho. Aliás, daqui a uns tempos ninguém... eu sei que Deus vai interferir, mas se Deus não interferisse, daqui a uns tempos ninguém saberia o que era o evangelho. Porque tem a Bíblia do perverso, porque esse aqui é pastoral. Essa daqui é pastoral, porque tem que ter o conteúdo político, comunista maligno. Essa daqui é prosperidade, porque é do bispo, é do não sei quem, e vai botando os filhos da perversidade que se apossaram da fé. Eles não têm fé, não servem a Deus, não merecem confiança, são ímpios, inimigos da pureza e da verdade. Dominadores enriquecendo com fraude espiritual. Uma versão para cada abominação deles. Tem que dizer, tem que colocar, aí faz uma versão, não, mas é porque aqui o texto receptos foi não sei o quê, aqui tem que ser o texto crítico, porque o texto não sei o quê, e vai fazendo hora com o povo, prejudicando vidas e contaminando a igreja. Mas não impede, atrapalha. Não impede, atrapalha. Aqui fizeram e foi uma bênção. Aqui, os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes estavam todos empenhados, tinham se purificado como se fosse um só homem, uma só pessoa. Todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. E comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro com todos os que eles tinham, que com eles tinham se apartado da imundície do povo da terra, idolatria, feitiçaria, invocação aos mortos, mediunidade, todo tipo de obra de Satanás tinha sido varrido.
Idolatria, devoção, novena, tudo. Novena, trezena, toda a desgraça tinha sido tirada. Na verdade, os nomes não eram esses, mas as práticas eram semelhantes. Eles tinham se preparado para buscarem o Senhor, Deus de Israel, e celebrar a festa dos pães ázimos. Tira o fermento, tira o pecado, tira a maldade, tira a corrupção, tira tudo que ofende. Celebrar a festa dos pães ázimos 7 dias com alegria, porque o Senhor tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles. Deus mudou os corações. Deus usou Dário, Deus usou Artaxerxes, Deus usou Ciro, Deus usou homens e mulheres, Deus usou pessoas. O nosso Deus continua fazendo assim. Ele é quem usa, é Ele quem prepara, é Ele quem faz. E se eu ou você quiser interferir e atrapalhar, podemos até conseguir atrapalhar. Mas Ele passa por cima, derruba, destrói e avança. Ninguém impede a obra de Deus. E o profeta fez a pergunta com a resposta óbvia. Agindo eu, quem impedirá? Qual força neste mundo ou no inferno teria para impedir a obra de Deus? O diabo atrapalha. O homem perverso também. Impedir, não podem. Impedir, jamais. Que Deus abençoe você, te encha de graça, de alegria, de felicidade, de destemor. O meu desejo é que Deus revista cada servo dele com o destemor que ele me revestiu, para pisar serpentes e escorpiões. Não reconheço filho de homens. Não reconheço, não houve ventre fértil que parisse alguém para intimidar a minha pessoa quando diante da obra de Deus. Meus queridos irmãos, é uma felicidade grande, mesmo sofrendo aqui e ali algum empurrão, alguma coisa, você sabe, tem absoluta segurança, você vai sair lá na frente, vestido de graça, vestido de glória, revestido de poder e até de honra, porque Deus diz, eu honro aos que me honram. Honre o Senhor, sirva o Senhor, ande com o Senhor, faça a obra de Deus, seja uma bênção. E a minha intercessão hoje é pelos meus amigos e irmãos enfermos. Meu irmão Clóvis, que continua, meu querido irmão pastor Torres e a sua esposa, a irmã Mercedes, que continuam, alguns obreiros bem idosos, bem enfermos, bem doentes, alguns irmãos que a gente não sabe o nome, não conhece pessoalmente, mas estão necessitados de ajuda. Oremos ao nosso Deus. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua vida em nossas vidas, pela tua vida em nossos corações, pelo teu vigor em nosso físico, em nossa mente, em nosso coração, em nosso ser. Ó Deus, obrigado pela tua grandeza, operando, Senhor, na nossa fraqueza, nos tornando, Senhor, baluartes em tua obra. Abençoa os meus irmãos, dá graça, vigor, vitória, virtude, opera poderosamente na vida de cada um. Agora eu te apresento os enfermos.
Ó Deus, o irmão Clóvis, toma em tuas santas mãos. Dá graça à sua família, paciência, meu Deus, e vigor. E ao teu servo, meu Senhor, tu és o Deus, o Senhor da vida, tu pode levantá-lo. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vi o que tu fez com a Dica. Depois de tantos meses em coma, tu a levantou dos mortos e ela viveu muitos anos. Eu vi, Senhor, tu operar. Eu te vi operando, meu Deus, em tantas vidas. Eu te vi operar, Senhor, na vida de tantos servos teus. Amado Pai, pastor Torres, toma em tuas santas mãos. Guarda a irmã Mercedes, guarda os meus irmãos, guarda cada um enfermo na tua casa, cada um dos teus servos, Pai, da graça, da vitória e da saúde. Tu és a nossa vida, tu és a solução, meu Senhor, para nós em todos os aspectos. Pai amado, Pai bondoso, ajuda os meus irmãos, ajuda-nos. No poderoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.